a versão beta do que se pretende fazer com essa devolutiva de dados, que era uma demanda antiga que a gente tinha aqui. A propósito desse ponto do GoPG e do surgimento, enfim, eu vou querer discutir um pouquinho nos assuntos gerais, como que a gente faz para montar uma comissão, enfim, como que a gente faz para aproveitar essa nova fonte de informação do sistema, como que a gente considera a contratação de ferramentas auxiliares, como, por exemplo, Stella PG, é um nome que aparece, mas tem outras, né? Athena, se não me engano. Enfim, a gente monta aí um grupo de trabalho para a gente optar por alguma ferramenta ou ficar simplesmente no uso dos dados que vêm pelo GoPG, pelo Observatório de Dados da Sucupira, para prover ferramentas de autoavaliação para os programas. É uma antiga demanda, os programas querem saber como estão internamente e também em relação aos demais programas da mesma área no país. Então, seria muito importante a gente ter esse grupo de trabalho para optar por métodos e ferramentas apoiados aí em dados para a gestão dos programas, seja planejamento, mas essencialmente a autoavaliação. Claro que sempre a autoavaliação como parte de um esforço de planejamento interno que está em curso. Então, nos assuntos gerais, a gente vai retomar essa questão e buscar montar essa comissão. Tá? Claro que também o GoPG tem uma outra característica bem interessante, que assim, as universidades que aderirem à plataforma, aí por termo de adesão, firmado e tal, se comprometem a ajustar os seus sistemas acadêmicos para prover informações automaticamente para a Sucupira. Então, a gente teria o CAPG ligado, a gente teria, bom, o CAGR em alguma medida, também o SIGPACS, para colocar projetos diretamente lá, tudo devidamente mediado por uma interface de software que, enfim, informasse aquilo que é necessário para a Sucupira. Claro, fazer uma harmonização entre toda a informação disponível nos sistemas acadêmicos da universidade com aqueles que são requisitados pela Sucupira para preenchimento. Mas a promessa é de uma agilidade muito maior no preenchimento e na validação dos dados. Preocupação muito grande da equipe do GoPG, desculpa, lá na CAPES, é justamente ter a consistência dos dados o máximo possível autoverificada, para evitar duplicidade, para evitar inconsistências. Então, é um esforço muito bacana. Nós aqui, na universidade, temos que montar um time na ProPG, com membros da Câmara também, para acompanhar e aderir e fazer avançar a nossa integração com a plataforma Sucupira dos nossos sistemas acadêmicos. Então, tinha esse informe para dar. Bom, o Arthur está me apontando aqui também que podemos falar do andamento dos trabalhos da comissão que está tratando do pós-mestrado. Talvez algumas e alguns tenham participado do seminário da quinta-feira da semana passada a respeito do tema e estamos com um calendário aí de consulta pública aberta, né, que se encerra no dia 22 de setembro, é isso? 22, né? Para dar tempo da gente consolidar todas as contribuições e, junto com o relator, trazer a matéria para a próxima reunião dessa Câmara, no dia 28 de setembro. Uma vez deliberado aqui, aprovado, enfim, a gente encaminha para o Conselho Universitário, porque vai ser para ser uma resolução, se aprovada, do Conselho Universitário, não uma resolução da Câmara, para instituir definitivamente o programa do pós-mestrado. A professora Mara se inscreveu, mas, bom, por favor, pode falar. Com relação à possibilidade, não sei se eu entendi bem, professor Velho, bom dia a todos e a todas, em primeiro lugar, a possibilidade de interface entre a Sucupira e Respingando em Nós com relação ao CAPG, né? Com certeza nós vamos ter que alinhar várias coisas. Vai ser muito trabalho para a universidade, porque tem várias inconsistências. Isso é uma coisa que me preocupa, professor Werner. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos que andar alinhados com isso, com certeza, isso é o ideal, mas nós temos que pensar como resolver esses problemas, porque temos vários, assim. Diariamente eu detecto inconsistência entre a informação de um lugar e a informação do outro. Tá? Então, nós vamos ter que trabalhar exaustivamente em cima disso. Já estou adiantando, que é mais uma turma aí para trabalhar nisso. Exatamente. Isso. E tem inconsistências.
e inclusive de informações que tu dá e muda no sistema. Uhum. E daí quando tu faz a articulação, essa semana mesmo eu estava fazendo a articulação de algumas coisas e eu detectei várias inconsistências. Então, isso é preocupante. Tá? Tem um lado bom, mas tem um lado bem preocupante. Isso, eu penso no CAPG, mas penso também no SIGPEX, penso em todos os sistemas, e foi justamente aquilo... Eu dei o exemplo do CAPG. Perfeito, mas foi justamente aquilo que eu falei, quer dizer, a interface de software que vier a ser projetada para fazer a ponte entre os dois sistemas vai ter que ser muito bem pensada para evitar a transmissão dessas inconsistências de dados que a gente observa. Vamos lá, um complicador para nós aqui na universidade é que os sistemas nossos são próprios. Muitas universidades pelo país adotam sistemas mais ou menos comuns. O SIGA da Federal do Rio Grande do Norte, por exemplo, é muito disseminado. Tem cerca de 60 universidades no país que usam. Portanto, para eles, a facilidade de desenvolvimento dessas interfaces vai ser muito maior. E o nosso problema é agravado, claro, pela crônica falta de pessoal na CETIC. Então, a gente espera aí um bom inverno antes de ter a primavera chegando com os dados todos já devidamente higienizados e colocados automaticamente na sucupira. Tá? Bom, falamos do pós-mestrado e também dizer que, sim, estamos trabalhando com uma comissão que está elaborando, então, a nova resolução da Câmara sobre atividades síncronas na pós-graduação, e a ideia também é trazer para debate na sessão do dia 28, que promete ser bastante concorrida. Vamos ver se vai dar para fazer a sessão. E, poxa, eu não vou estar aqui no dia 28. Bom, o Rui vai estar, né? Eu vou para CAPES, num evento do Print Nacional. São 2 dias de evento lá na quinta e na sexta, do dia 28 e 29 de setembro. Bom, de minha parte, os informes eram esses. Alguém mais gostaria de informar? Uma questão? O professor Pacheco faz um comentário aqui no chat. Professor, queria usar o microfone. Parece bem interessante a sua colocação. Ou posso fazer a leitura? Como queira. Bom dia, professor Werner. Posso usar o microfone, se não é porque estamos juntos, né, nesse desafio aí do GoPG, e certamente acho que cabe só comentar que o calendário para isso é para outra quadrienal ainda, né? A CAPES vai dar um prazo para as universidades se adaptarem, e acho também que cabe aí nesses desafios a própria UFSC fazer o que as 5 que assinaram lá o convênio participarem nessa etapa piloto. Acho bem interessante para justamente essas questões que foram levantadas serem tratadas. O que nós estamos lá fazendo no comitê gestor é levantar também essa questão semântica, né? Porque a definição de projetos do SIGPEX, por exemplo, é uma definição mais contábil, operacional da universidade. Ali estão as ações todas acadêmicas, e quando nós levamos, enquanto coordenadores, essa definição para o programa de pós-graduação, temos que tomar o cuidado de representar a atividade aglutinadora das linhas de pesquisa, das áreas de concentração. Então, esse papel do coordenador, ele jamais deixa de ser importante. Ao contrário, o que se está fazendo é buscar facilitar esse processo, num chamado Data Lake, né, em que ele vai poder apontar aquelas informações que ele confirma que vão para a sucupira, mas a palavra final será sempre do coordenador. Então, o que a CAPES está buscando por esses sistemas de Data Lake, e também, como comentaste, por unificação das informações, especialmente produção intelectual, buscando ser instituições acreditadoras, né? Então, a produção tecnológica, por exemplo, o INPI é o acreditador. A produção de DOI, né, para dar números de identificações unívocas, isso aí tudo ajudará. Agora, a questão de projetos em específica sempre é um desafio, porque não tem uma entidade certificadora de projetos, né? Isso vai ser um desafio que, no final das contas, o coordenador ainda vai ter que ser a palavra final para organizar isso. Obrigado, professor. E, claro, me ocorreu agora de comentar, e deveria ter feito isso desde o início, que temos o privilégio de ter o professor Roberto Pacheco como membro do comitê gestor do GoPG na CAPES. Professor, vou recorrer de novo à sua ajuda para nominar o comitê, dizer das 5 pessoas que estão lá, não é isso? E nos falar um pouquinho da perspectiva que vocês estão tendo para esse trabalho. Pode ser? Claro. Por favor. Bom, comitê de governança, né, que foi criado, ele é presidido pelo professor Avelino, ele é o representante da área de computação no CTC da CAPES.
a professora Silvana, que é da Unesp, né, de São Paulo, que coordenou a Rede Rica, que é justamente essa rede de universidades que vão entrar com seus sistemas acadêmicos, né, e que já teve uma primeira versão no último biênio. E também a professora Tânia, da Federal de Pernambuco, que é uma especialista em inteligência artificial. Nós vamos trabalhar com essa questão também, e esse é um ponto, né, que até foi o ponto da minha fala, que é o futuro, né, o que nos representa essa área de tecnologia da informação para os próximos 10 anos, porque o que se vê claramente é que esse tempo dos formulários, do preenchimento humano de dado estruturado, ele tem os anos contados. Ele não tem os dias contados, mas tem os anos contados, né? Nós sabemos que no futuro os sistemas vão ser conversar não só em nível de dados, mas também de informação e de conhecimento. E provavelmente no futuro o coordenador de pós vai conversar com um sistema do tipo ChatGPT e vai explicar o que é, afinal de contas, o preenchimento final para a sua coordenação de pós-graduação. É para lá que caminham essas ferramentas e com velocidade, né? Então também cabe ao comitê apontar essa direção de inovação disruptiva para o futuro. E são ciclos, né? Eu acho que a CAPES está de parabéns, porque ela coordena essa atividade junto com outras organizações, lá estavam presentes lá a RNP, que já vem coordenando esse processo na parte de infraestrutura. O CNPq, naturalmente, fará parte disso, né, por conta da plataforma Lattes e da sua importância também no sistema. O IBICT, que tem o sistema OASIS, que é um sistema de data lakes, também de informações importantes para o país. Então, a ideia da CAPES é trabalhar em rede, e também o CONFAP, né, que é o Conselho das FAPs. Então, ela trabalha dessa forma. O FOPROP, né, professor Werner, que o senhor faz parte aí na região sul, também é muito importante essa participação institucional. Então, o nosso papel lá no comitê vai ser criar agora uma série de workshops e trabalhos nessa direção de melhoramento contínuo aí para o sistema de informações. Perfeito. Não vou lhe convocar para a comissão interna da UFSC, que vai se debruçar sobre o tema, porque já estará sobrecarregado, mas teremos, claro, o privilégio dessa interlocução local aqui com um dos membros desse importante comitê da CAPES, e contamos sempre, e sabemos, né, que podemos contar sempre com a sua colaboração e entusiasmo nessas questões de gestão do conhecimento. Então, muito Estamos legal. às horas, com certeza. Ok, muito obrigado, meu caro. Foi um prazer estar consigo lá em Brasília. Então tá, por favor, a professora Ana Carolina. Oi, vocês me ouvem? Bom dia, gente. Bom, eu tenho 3 informes e 2 deles são agradecimentos também a vocês aqui, a ProPG, a esta Câmara, primeiro pela divulgação da nossa disciplina de preparação ao doutorado de sanduíche, que conta agora com 78 alunos matriculados. Então, a gente conseguiu assim, atingir o objetivo de ampliar bastante o alcance da disciplina, porque o nosso intuito é auxiliar mesmo com a experiência que a professora Rossana tem na administração dessa disciplina há 10 anos, né? A gente também está comemorando um prêmio CAPES de tese da nutrição, foi nosso primeiro prêmio, depois de 10 anos de doutorado, 7 anos concorrendo ao prêmio, a gente teve 3 menções honrosas e agora conseguimos conquistar, né? A gente agradece muito também ao UFSC por todo o apoio e ao nosso programa que está mostrando aí o seu desenvolvimento e parabenizar também os outros programas pelo prêmio e pelas menções honrosas, né? A gente teve mais um prêmio na UFSC, mais 3 menções honrosas, e é muito orgulho, né, de a gente estar aqui nessa instituição que apoia os PPGs. Dentro do PPGN, a gente começou a ministrar uma disciplina totalmente em inglês, em 3 professoras, né? Eu, a subcoordenadora e outra professora. Nós não somos nativas, nem temos experiência nisso, então, por isso, a UFSC deu oportunidade de uma seleção interna para professores de graduação e pós-graduação para concorrerem a uma bolsa pela Embaixada dos Estados Unidos, no Brasil, para cursar um curso online da Ohio University sobre... É um curso de inglês como meio de ensino. Então, para quem realmente não tem essa capacitação que a gente não tem, e a prioridade da UFSC era selecionar professores que ministravam disciplinas na graduação, mas nós 3 conseguimos ser indicadas pela UFSC, então também expressa aqui os agradecimentos por a gente ter sido indicada para essa seleção nacional e eu consegui ganhar essa bolsa. Então, comecei a fazer o curso agora e me comprometi com a embaixada de que
essa bolsa viria para mim para disseminação também desse conhecimento depois. Então, estou aqui fazendo um informe, um agradecimento e me colocando à disposição. Claro que a minha experiência vai ter sido só dentro da pós-graduação, mas a gente pensa em fazer alguma capacitação interna, expandir para o CCS, expandir para a UFSC, né? Porque a gente vai porque é uma disciplina de seminários internacionais em saúde para todas as ciências da vida, então a gente vai fazer esse tipo de planejamento e de capacitação para compartilhar os conhecimentos do curso. Então, eu não sei se tem mais algum professor dentro da pós-graduação que conseguiu também essa oportunidade, ou mesmo dentro da graduação, se a gente pode fazer algum tipo de parceria para ministrar curso junto na UFSC. Então, me coloco à disposição para todos. Obrigada. Muito obrigado, professora Ana. Parabéns também, novamente, pela menção de destaque no Prêmio CAPES de Tese. Estamos aguardando a divulgação do resultado definitivo, né, porque aparentemente tem recursos aí e tal, para então fazermos uma ampla divulgação na universidade assim que estiver confirmado. Sabemos que ninguém vai, obviamente, mudar muita coisa ali, mas é só para garantia, né, do resultado oficial. Uma vez divulgado, a gente faz aqui internamente a nossa merecida menção. Tá. Era isso, então. Tem mais alguém inscrito no chat ali, talvez? Não? Não, então tá bom. Então vamos começar com a nossa ordem do dia. Por favor. Desculpa. Antes de passar a palavra para o nosso primeiro ponto, deixa eu comentar aqui nos assuntos gerais também. A gente vai querer conversar sobre a portaria famosa 133 da CAPES, de acúmulo de bolsa e salário. Tá bom? Aí discutir um pouquinho o que saiu lá do Colégio de Pró-Reitores de pós-graduação da Andifes e o que a gente está propondo para fazer em âmbito interno aqui, antes que inicie a vigência da portaria em 1º de outubro. Então, de novo, a famosa sessão de 28 de setembro, o Rui vai ter bastante trabalho. Bom dia aí, Rui, eu sei que tu estás na audiência, nos ouvindo remoto, porque, de fato, é um tema que está já movimentando, agitando bastante o ambiente aí da pós-graduação, para os coordenadores em particular, e para os interessados, obviamente, os estudantes. Tá bem? Podemos começar, então, por favor. Vamos começar pelo ponto número 1 da ordem do dia, o coletivo de mães da UFSC. Um bom assunto a gente registrou como a solicitação de apoio à permanência das crianças em tempo integral na UFSC, também com direito ao acesso ao RU. E aí, passamos a palavra, então, para as representantes, por favor, fiquem à vontade. Oi, bom dia. Em primeiro lugar, a gente gostaria de agradecer, né, a oportunidade de a gente poder estar aqui para dialogar com vocês, né, esse ponto que é tão importante para o nosso coletivo. Meu nome é Vanessa, eu sou representante dos estudantes da pós-graduação, eu sou estudante da linha Educação e Infância do programa de pós-graduação em Educação, na UFSC. Então, esse ponto veio, então, que é um dos pontos de pauta. Acho que está falhando, eu não estou falando próximo o suficiente. Tá. É um dos pontos de pauta, né, que nós temos uma minuta que está sendo escrita, né, desde 2017, né, pelo coletivo de mães. Então, esse é só um dos pontos, porque a gente luta não somente pelas estudantes da pós-graduação, mas por todas as estudantes da UFSC mães. Então, esse ponto, então, é o auxílio permanência para as mães da pós-graduação, em virtude de que, quando elas entram na universidade e ganham uma bolsa, elas assinam um termo de dedicação exclusiva. E como que a gente vai se dedicar exclusivamente à pós-graduação se nós temos filhos e a gente não tem mais a vaga integral na creche? Vocês sabem que é uma luta do município também, que vem picado as vagas nas creches, né? E quando as crianças vão para as escolas, nós já não tem o período integral. Então, como essas mães vão ter as condições de estarem dedicando exclusivamente à pós-graduação se elas têm os filhos no outro período que elas precisam dar conta, né? Então, essa é uma luta para que a gente possa ter direito desse auxílio permanência ou o nosso espaço no Flor do Campus, que depois a Ana vai comentar com vocês também sobre essa luta pelo direito do uso desse espaço do Flor do Campus. Então, o outro ponto também é o acesso do RU para as mães, para os filhos das mães da pós-graduação, porque as mães da graduação têm o direito já, né, de acesso, mas as mães da pós não têm esse direito de levar os filhos para comerem juntos no RU.
Então, a gente gostaria de reivindicar por esse direito também. E e a gente também queria, um dos pontos é o direito também de prioridade para as bolsas, também para as mães que entram, porque a gente sabe que dentro dos programas de pós-graduações existem vários itens, né, de escolha para que quem vai ganhar primeiro a bolsa, né, que seja nota de entrada, cada programa tem as suas organizações. Então, a gente também gostaria que as mães tivessem uma prioridade nesse momento, até porque a gente sabe o quanto é difícil um estudante se manter em Florianópolis, e ainda mais com uma criança, e a maioria das estudantes da pós-graduação são mães solos, né? Então, é muito difícil se manter com somente sem a bolsa, né, para estudar. Eu passo a palavra, então, para a Ana. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Ana Cláudia. Eu sou formanda da licenciatura em Ciências Sociais. Pretendo ingressar na pós-graduação do Programa de Sociologia Política em breve. E pesquiso também a área da maternidade com a divisão sexual do trabalho. Então, quando a gente pleiteia aqui esses benefícios, né, entendendo que isso já é um trabalho, né, a gente já faz um trabalho doméstico, invisível e não remunerado, e onde a responsabilidade das crianças e dos adolescentes recai sobre as costas das mães e não do Estado e da sociedade, como prediz o ECA. Então, pensando nisso, a gente já colocou aqui as pautas que a gente pleiteia, né? No caso, o contraturno, a gente solicita um auxílio permanência para as mães da pós-graduação, que substitua o auxílio creche, que hoje apenas uma mãe tem acesso a esse benefício oferecido pela PRAE. E na pós-graduação, as mães não têm nenhum benefício que seja dedicado e exclusivo diretamente para as mães. Sim, o contraturno, um período integral, a gente já pleiteia o espaço do Flor do Campus. Desde 2018, a gente trabalha com a PRAE, pleiteando esse espaço para que ele seja um espaço de políticas de permanência e também para curricularização dos programas de extensão. E agora esse espaço está sendo doado para a PUFSC, desconsiderando todo esse trabalho que a gente já faz há 5 anos dentro da universidade, discutindo e pleiteando isso. Também o acesso irrestrito a todas as crianças, filhos e filhas de adolescentes das mães estudantes e também dos pais estudantes, né, ao restaurante universitário, entendendo que o trabalho doméstico, as mulheres fazem 20 horas a mais de trabalho semanais do que os homens, então a gente precisa, sim, do restaurante universitário como um equipamento de permanência para as crianças. Também a questão das cotas, né, no acesso na pós-graduação e na prioridade das bolsas, colocando a maternidade também como um lugar de prioridade para o acesso, permanência e progressão acadêmica. E também a questão da licença maternidade, que eu sei que isso já está sendo discutido na CAPES. Estive em uma reunião onde a presidenta, doutora Cláudia Toledo, estava presente, já disse que isso está sendo debatido dentro da CAPES, mas a UFSC já vem se propondo a criar uma política de permanência para as mães estudantes. Então, inclusive, o que ela nos disse na reunião com o MEC, que elas também estão pensando que essa prioridade do auxílio da licença maternidade não seja apenas para as mães que estão gestando e tendo seus filhos nesse momento, mas também para as mães de crianças com deficiência e também as mulheres que enfrentam violências domésticas, violências de gênero, que elas também tenham acesso, direito a um período de licença para fazer esses enfrentamentos e tratamentos. É isso. Como diz a camiseta da Vanessa, ser mãe não cabe no Lattes. Apesar disso já ter sido conquistado pelo Parenting Science recentemente, é uma luta que está só no começo, a gente ainda precisa do apoio de vocês para conquistar a nossa permanência e progressão. Obrigada. Muito obrigado, então, pela apresentação. Assim como acontece
nos calendários da nossa vida, os acasos e tudo mais, talvez vocês tenham conhecimento que ontem a Câmara Federal aprovou em primeiro turno, agora a matéria vai para o Senado, um projeto de lei que aprova o atendimento educacional diferenciado a alunas mães, gestantes e lactantes. Eu estou lendo aqui no site da Câmara, depois posso compartilhar no grupo de WhatsApp da nossa Câmara de Pós-Graduação, aqui no caso a Câmara dos Deputados, né, que é o projeto de autoria do deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás, mas que foi aprovado com um substitutivo da relatora, a deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, né, e eu vi, por acaso, eu vi essa sessão ao vivo ontem, e me chamou a atenção de um depoimento que está aqui registrado, inclusive, no site da Câmara, de que das estudantes de graduação que tiveram filho, 62% não concluíram seu curso. Já entre os homens que tiveram filhos, foram menos de 3%. Então, acho que esse dado é muito importante para a gente registrar aqui e sensibilizar. Eu não sei qual é o número na pós-graduação, esse é o número da graduação, mas eu creio que também, obviamente, vai aparecer um desbalanceamento, talvez não tão acentuado, mas nos dá bem o tom, primeiro, da importância em nível federal dessas ações, já reconhecidas pelo Congresso, agora está indo para o Senado para discussão e apreciação lá. E então nós aqui na universidade certamente temos também a obrigação e claro, a missão de fazer esse acolhimento. Bom, a gente quis colocar como item de pauta da reunião, embora não houvesse um processo instruído, ou com relator, com parecer e tal, para que a gente pudesse constar como resolução da Câmara, não uma resolução normativa, mas, enfim, uma resolução ao fim dos nossos trabalhos, que falasse do apoio, sim, que a Câmara de Pós-Graduação empresta apoio às demandas trazidas pelo coletivo de mães. E eu vou pedir, então, para vocês só resumirem em 2 pontos, seria acesso ao RU. Eu não sei se dá para a gente captar, assim, enxugar bem para encaminhar depois o texto da resolução para ele ficar conciso. Nesse primeiro momento, seriam quais reivindicações, por favor? O auxílio permanência para as mães estudantes, o acesso irrestrito ao restaurante universitário, e uma política de cotas de prioridade no acesso e bolsas. Perfeito. Ações afirmativas para as mães. Exatamente. Que legal. Quem diria, hein? Tá ótimo. Vamos registrar. Depois a gente, por favor, vocês fiquem em contato com o Arthur, por exemplo, ou com a Sabrina, para a gente alinhar um pouquinho o texto e como vai sair. Tá legal? E aí a gente vê como deliberar. Vai constar em ata também dessa reunião. Talvez a gente espere pela aprovação da ata da sessão seguinte, para que todos os conselheiros estejam de acordo com aquilo que foi registrado, para então emitir a resolução da Câmara. Pode ser? Perfeito. Então está encaminhado assim. Estão todos de acordo? Alguém gostaria de se manifestar? O tema está em discussão. Inclusive dessa proposta de encaminhamento que a gente fez aqui. A gente defende que seja da gestação à maioridade, né? Que é o período de responsabilidade. Tá. Perfeito. Tá bem. Ok, vamos registrar e procurar dar a melhor forma para esse texto que virá, então, na ata da sessão, desta sessão, para apreciação na sessão seguinte, a fim de aprovação. Mais alguém gostaria de manifestar? Perfeito. Lucas, por favor. A manifestação da representação discente, por favor. Bom dia. Então, em nome da PG, saudamos o coletivo de mães, muito felizes que esse momento histórico tenha acontecido, uma dimensão do corpo discente que estava invibilizado nos espaços de decisão, nos espaços de poder, pode ter voz, reivindicação, e também saudar a Câmara por também fazer esse gesto de reconhecimento
né, das mães como sujeitos de direitos, como produtoras de ciência e tecnologia. Então, agradecemos a presença e também a receptividade e continuamos os trabalhos. Obrigado. Perfeito, Lucas, obrigado. Coloquei também aqui no chat o link para a matéria da Câmara, da sessão de ontem. Coloquei também no grupo de WhatsApp da Câmara de Pós-Graduação, o mesmo link. Então, o encaminhamento que a gente tira para a deliberação do plenário seria o registro das reivindicações colocadas aqui de acesso ao RU, auxílio permanência, além, claro, de bolsa, enfim, né? E qual é o terceiro, desculpa? Bom, enfim, a colocação de estudo no contexto de... sim, para a concessão de bolsa de estudo e priorização. Tá, perfeito. Então, são esses 3 pontos que a gente registraria como apoio desta Câmara à reivindicação e para registro, então, como resolução da Câmara e também na ata desta reunião. Está em votação. Os contrários a esse encaminhamento, por favor, se manifestem. Não havendo, então está aprovado por unanimidade. Muito obrigado também pela compreensão da gente trazer um tema para a pauta sem que haja algum processo, sem que haja um relator, assim, de primeira, mas creio que está de bom tamanho esse encaminhamento, né? Acho que vai ficar registrado o momento histórico, como bem destacou o representante discente. Tá bem? Muito obrigado, então. Fiquem à vontade para continuar na sessão, caso queiram acompanhar os demais itens da pauta, se não, também, se quiserem sair, tá, tranquilo. Tá bom? Passamos para o item 2 dos trabalhos aqui, a solicitação de credenciamento e recredenciamento de docentes, a relatoria, o Comitê de Análise de Normas de Credenciamento. São 2 itens que eu creio que a gente possa fazer em bloco, né? Quem vai fazer a leitura mesmo? O professor Maurício. Por favor, professor. Oi, tudo bom? Então, após as análises dos autos do processo abaixo relacionados e visto que as solicitações cumprem os requisitos dispostos na legislação vigente, o Comitê de Análise de Normas de Recredenciamento e Credenciamento da Câmara de Pós-Graduação manifesta-se favorável à aprovação das solicitações. São esses 2 processos, né? O Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Controle de Gestão e o Programa de Pós-Graduação em Geologia. Muito bem, obrigado, professor Maurício. O primeiro programa, inclusive um programa profissional, certo? Está baseado no Centro Socioeconômico. Mais especificamente ligado ao, bom, podemos falar, ao Departamento de Ciências Contábeis e também ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis lá. Ótimo. O segundo, um programa acadêmico, pós-graduação em Geologia, do Centro de Filosofia e Humanas, ambos aqui do campus da Trindade, da Universidade. Olha, segue em discussão. Não havendo polêmica, não havendo quem queira discutir, está em votação. Novamente, recolho os votos contrários por manifestação. Não havendo voto contrário, está aprovado por unanimidade. Obrigado, professor. Passamos ao item 3, a proposta de alteração da Resolução Normativa número 7, 2021, da CPG, de 9 de dezembro de 2021, que dispõe sobre projetos de cooperação institucional, os PCIs, né, para oferta de turmas de mestrado e doutorado, as turmas Minter e Dinter. O processo está com o número ali. A relatoria, o professor Giovanni Lunardi, incansável professor Lunardi, mais uma vez, obrigado pela sua reiterada disposição em contribuir aqui com esta Câmara. Por favor, lhe passo a palavra. Bom dia, professor, obrigado pela apresentação. Cumprimentar os conselheiros, conselheiras. Então, parecer 54, 2023, da Câmara de Pós-Graduação, processo 23080, 051, 555/2023, 77, requerente à Coordenadoria de Pós-Graduação, né?
a proposta de alteração da resolução normativa número 7, 2021, de 9 de dezembro de 2021. Senhores e senhoras conselheiras, trato presente de parecer da solicitação de alteração da resolução normativa número 7, de 21, de 9 de dezembro de 2020, que dispõe sobre os projetos de cooperação institucional para oferta de turmas de mestrado e doutorado interinstitucionais, os denominados MINTER e DINTER, visando a uma melhor adequação aos marcos regulatórios vigentes, principalmente a adequação da Portaria 120, de junho de 2023, publicado pela CAPES. O processo contém os seguintes documentos referentes à solicitação: Portaria número 11, 2023, da Comissão para a Elaboração de Proposta da Resolução Normativa sobre os projetos de cooperação institucional. A portaria da CAPES, que regulamenta, né, a avaliação e o acompanhamento dos projetos de cooperação, e contém ali a minuta de proposta de alteração elaborada pela comissão. Bom, considerando que a documentação que consta no processo se apresenta em consonância com as exigências normativas atuais da UFSC, considerando que as alterações propostas na resolução normativa, de acordo com o texto apresentado na minuta pela comissão, são apenas de caráter terminológico e de adequação normativa, não representando mudanças substanciais e nem impactando em legislações correlatas da UFSC, sou de parecer favorável à aprovação da solicitação de alteração da resolução normativa que dispõe sobre os projetos de cooperação institucional para oferta de turmas de mestrado e doutorado, conforme consta no referido processo apresentado ali pela comissão. De uma maneira geral, a proposta de alteração é a mais terminológica, mais semântica ali e mais de adequação à portaria da CAPES. E, na minha análise, não tem nenhuma implicação em outras legislações ou em qualquer outra forma de alteração substancial. Não sei se o professor Werner, que é presidente da comissão, queria complementar alguma questão. Sim. Só um momentinho aqui para ligar a câmera. Então, muito obrigado, professor Giovanni. De fato, o seu parecer destaca bastante bem que as modificações são um pouco cosméticas e se trata do seguinte: a necessidade dessa alteração se dá por conta da publicação pela CAPES da Portaria 120 deste mesmo ano, 2023, e acrescenta, bom, vamos lá, que retoma a nomenclatura MINTER-DINTER, que havia sido preterida na portaria anterior. Isso, de fato, é só questão de forma, né? O nome das coisas. Mas, essencialmente, acrescenta um artigo número 10, que já havia, bem no início das iniciativas de MINTER e DINTER, que condiciona a aprovação da turma e do início da turma, seja do mestrado, fora da sede, ou seja, o doutorado, né, a aprovação pela coordenação de área de avaliação do respectivo programa. Esse dispositivo foi necessário trazer de volta, segundo a CAPES, segundo a Diretoria de Avaliação, por conta de certos abusos que estavam ocorrendo por programas menos qualificados, apresentando propostas de cursos fora da sede para arrecadar recursos, basicamente. E esse fora da sede tem um espírito de ser em locais onde não há muita condição, enfim, financeira, econômica, para a formação de quadros, né? Ao passo que esses abusos relatados estavam ocorrendo na Grande São Paulo, por exemplo, ou em regiões metropolitanas em geral. Universidades e faculdades daquele próprio município formando turmas MINTER no município vizinho para garantir alguma arrecadação, enfim. Então tinha toda sorte de abusos e a qualidade, obviamente, estava bastante sacrificada nessas, vamos chamar assim, iniciativas.
de forma que a CAPES necessitou reeditar a portaria. Fora isso, está tudo muito parecido como antes. Obrigado, Arthur. Se tu quiser rolar rapidamente os termos que estão mudando, tem algum enxugamento ali. Quem trabalhou mais, bom, eu presidi a comissão, mas confesso que quem trabalhou mais foram o João, da nossa ProPG, e o professor Juarez, que generosamente aceitou participar da comissão para trazer o seu input, né? Ele que tinha sido responsável básico pela redação da resolução anterior. Então, fizemos aí algumas mudancinhas, como vocês estão vendo, bastante cosméticas, exceto que se acrescenta a ideia de aprovação pela CAPES e tudo mais. Bom, hoje, como vocês sabem, até 31 de julho, na verdade, bastava registrar a turma Minter ou de Inter na Sucupira e a CAPES homologava, ela não fazia juízo de valor, só homologava, dizendo que estava tudo registrado lá. Agora não mais, agora além de ir para a Sucupira, depende da aprovação para... claro, agora, desculpa pessoal, está em vermelho ali um outro detalhe, que não é tão detalhe assim, é que antes vigorava um fluxo contínuo para a abertura das turmas, agora não, agora é por edital. Isso eu acho que é super importante, vai ter calendário e tudo para a gente seguir. Professora Mara, por favor. Eu só queria acrescentar exatamente, eu acho que o que mudou é que antes era fluxo contínuo, agora exige avaliação da área. Mas essa questão da Sucupira é o contrário, professor. Primeiro era autorizado pela CAPES, autorizava pela CAPES, e depois eu registro na Sucupira. Era o contrário. Isso, mas a solicitação era feita pela Sucupira, né? Não, direto com a CAPES. Direto com a CAPES. Bom, enfim, teve o último que a gente aprovou, foi por meio da Sucupira primeiro, para então a CAPES homologar, mas tudo bem. É como os APCNs também, é como a PCN também que vai pela Sucupira, fica registrado lá o processo. A forma de registro... Mas eu não posso registrar algo na Sucupira se eu não tenho a aprovação da CAPES. Não, mas a proposta, professora, tem todo o trâmite é registrado lá. A Sucupira não é direto pela CAPES. Não, tipicamente... Bom, enfim, é uma questão de... a questão de detalhe. A Sucupira também é a plataforma de trâmite de processo de aprovação de cursos novos, né? Então tá. Mas essa ideia, ok, além da aprovação pela área, essa aprovação vai se dar de tempos em tempos, mediante publicação de editais. Isso é importante. Pessoal. Isso, exatamente. Claro, é muito mais rápido, muito mais simples. Para programas estabelecidos, ou seja, não é algo que afete a nossa universidade em termos de juízo de valor. Afeta em termos de calendário, claro. Mas não creio que a UFSC apresentaria alguma proposta que viesse a ser questionada do ponto de vista de sua qualidade. Né? Tá bem? Então, segue em discussão. Quem mais gostaria? Não havendo aqui no chat também, quem queira, vamos votar o parecer do professor Giovanni Lunardi. Por favor, novamente, contrários se manifestem. Não havendo, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, professor Giovanni. Seguimos para o próximo ponto de pauta. Em 4, solicitação de reconhecimento de diploma estrangeiro por tramitação normal. Relatoria, Comitê de Avaliação de Títulos, requerente Felipe de Alcântara, ou melhor, Felipe Alcântara, de Barros Leal, Universidade do Porto. Quem vai fazer a leitura? O professor Irineu, por favor, professor. Está remoto conosco hoje. Ele não, aparentemente não está. Professor Werner. Oi. Bom dia. Renê. Professor Renê, bom dia. Falando. Tudo bem. Eu peço desculpa aqui que eu estou... O professor Irineu é o suplente e eu estou entrando numa banca agora às 10 da manhã. Eu combinei com ele que eu ficaria até às 10. Eu estou acompanhando aqui a nossa reunião e justamente a gente está se aproximando das 10, mas eu percebi que o professor Irineu ainda não entrou na sala. Então, eu vou ler o relato, porque eu estou com ele aberto aqui. Então, vou ler o relato completo aqui, tá bem? Pode ser assim?
Claro, por favor, professor. Me peço desculpa também de não ter aberto a câmera aqui, estou no saguão aqui da Unisul. O processo é o 23080-028443/2023-12, o requerente é Felipe Alcântara de Barros Leal, e o parecer é o número 49/2023 da CPG, solicitação de reconhecimento de diploma estrangeiro. Trata o presente parecer de solicitação de reconhecimento de título de doutor de Felipe Alcântara de Barros Leal, cujo diploma foi emitido em 20 de março de 2023 pela Universidade do Porto, Portugal. A solicitação foi avaliada pelo Programa de Pós-Graduação em Direito, por meio da comissão composta pelos professores doutores Caetano Dias Correia, Marília Denardim Budó e Arno Dalry Júnior, cujo parecer emitido foi favorável ao reconhecimento do título. A comissão relata que, em análise inicial nas folhas 682 e 692, até a 692, a comissão emitiu manifestação apresentando o fundamento normativo de sua avaliação, bem como baixando o feito em diligência para oportunizar ao requerente que, no prazo de 15 dias, informasse, esclarecesse e comprovasse quais foram as atividades especificamente realizadas durante o período de doutoramento, isto é, quais seminários foram frequentados, quais disciplinas foram cursadas, bem como quais outras atividades eventualmente propostas foram realizadas, para além das atividades de pesquisa e redação da tese já informadas, bem como informasse e esclarecesse se as atividades complementares indicadas na declaração de folha 414 foram as únicas realizadas durante o período de doutoramento ou se houve a realização de outras atividades, comprovando sua realização, se positiva a resposta. O requerente apresentou manifestação nas folhas 695 até a 702, respondendo aos questionamentos e pedidos de esclarecimento da comissão, bem como juntando novos documentos comprobatórios, entre as folhas 703 até a 976. A comissão reiterou que, ao verificar a completude e a rigidez da documentação apresentada pelo candidato, tanto quando da formulação do pedido inicial, quanto em momento anterior na resposta à diligência, a comissão analisa o requerimento apresentado. Na avaliação prima facie, observa-se que o requerente realizou as atividades previstas pelo programa de doutorado da Universidade do Porto, o qual, em que pese apresentar diferenças em relação ao programa de doutorado oferecido pelo programa de pós-graduação em Direito da UFSC, possui objetivos acadêmicos convergentes, tanto no que diz respeito ao objetivo principal, que é o de elaboração de uma tese original em Direito, como no que se refere aos demais intentos acadêmicos, quais sejam: a. participar em seminários de especialização e investigação, b. participar em períodos de formação em centros de investigação nacionais ou internacionais de referência, c. elaborar relatório anual sobre o programa de sua investigação e apresentá-lo aos colegas de programa e ao corpo de docentes, d. publicar resultados parcelares da sua investigação em revista de reconhecido mérito científico internacional, neste caso, na folha 412. A carga horária de tal programa é de 240 créditos ECTS, necessário, pois, encontrar a equivalência, ainda que aproximada, de tal métrica com aquela utilizada no Brasil, de créditos relativos às atividades eminentemente presenciais. Conforme informações obtidas no portal de notícias da UFSC, aí entre parênteses tem aqui o caminho aqui da notícia, né? Acessado no dia 17 de agosto de 2023, um crédito ECTS equivale a de 25 a 30 horas de trabalho do aluno, das quais 33% a 40% seriam presenciais. Adotando a média aritmética entre esses intervalos, um crédito ECTS equivaleria a 27,5 horas, das quais 36,5% seriam presenciais, ou seja,
Cada um crédito ECTS equivaleria a 10 horas presenciais. Dessa forma, um programa de 240 créditos ECTS teria o equivalente a aproximadamente 2.400 horas. Considerando que a carga horária do programa de doutorado em Direito no PPGD UFSC é de 41 créditos, de 15 ou 30 horas presenciais, a depender da natureza da atividade, segundo o artigo 41 da Resolução Normativa 154/2021/1, tem-se que a duração do programa estrangeiro se apresenta adequada. Quanto à tese apresentada, trata-se de trabalho robusto, com farta lista de fontes e referências, tema atual e hipótese que aponta para a originalidade que se requer em nível de doutorado, manifestando-se sobre o aspecto qualitativo do trabalho, a comissão reconhece o seu mérito. Por fim, a comissão enaltece que, diante do exposto e considerando a sistemática adotada no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, quanto à espécie, são favoráveis ao deferimento do pedido, quanto ao reconhecimento do diploma apresentado como diploma de doutorado. Face ao exposto e considerando o disposto na Resolução Normativa número 42 da CPG/2018, de 1º de novembro de 2018, bem como a aprovação do referido parecer da comissão pelo colegiado do programa em 23 de agosto de 2023, o Comitê de Avaliação de Títulos endossa o parecer favorável ao reconhecimento do título de doutor obtido por Felipe Alcântara de Barros Leal, na Universidade do Porto, Portugal. Então, assina aqui o Comitê de Avaliação de Títulos, 25 de agosto de 2023. Muito obrigado, professor René. Olha, já passa um pouquinho das 10 horas, cuidado para não perder a sua banca lá. Mas excelente a leitura, agradeço muito também ao professor René e ao comitê que elaborou o parecer, né? Creio que o próprio Giorgio, da ProPG, tenha participado também bastante. Então, é ótimo que tenhamos um material rico aqui para a gente discutir. Está em discussão. Bom, eu gostaria de salientar que a análise foi bastante cuidadosa, obviamente, com diligências e instruções ao longo do processo e tudo mais, e que também buscou encontrar uma equivalência entre o doutoramento lá na Universidade do Porto com o congênere aqui da Federal de Santa Catarina. Ocorre que muitas universidades, por exemplo, na questão dos créditos, muitas universidades do exterior, Europa e, por que não dizer, na Oceania, enfim, não exigem créditos para a conclusão do doutorado. E nem por isso a gente não vai reconhecer o diploma. Então, tem uma interpretação que, assim, ó, o reconhecimento não significa a absoluta equivalência entre o curso no exterior e o curso no Brasil. Significa, e aqui eu estou lendo a resolução número 1, 2022, do Conselho Nacional de Educação, que fala sobre essa matéria, sobre a revalidação e reconhecimento, né? O parágrafo único do artigo 1º diz que os processos de revalidação e de reconhecimento devem ser fundamentados na análise relativa ao mérito e as condições acadêmicas do programa efetivamente cursado, levando em consideração diferenças existentes entre as formas de funcionamento dos sistemas educacionais, das instituições e dos cursos em países distintos. Então, é bacana que a gente consiga se debruçar sobre um pedido específico e aí fazer análises de equivalência que aproximem mais os programas de formação daqui e de lá, porém eu destaco que o mérito global do curso e do diploma é mais importante do que a análise específica relativa à equivalência idêntica. É bom trazer esse tema sempre de novo, né? Porque às vezes a gente recebe pareceres lá de comissões de programas que analisam esses períodos de reconhecimento e eles vêm negados porque não bate ipsis literis com o que o programa faz aqui. Tá? Isso não é a forma prevista na resolução do CNE. Bom, no caso aqui, bastante bem caracterizado que, sim, existe essa equivalência, essas questões de carga horária e tudo mais. Perfeito? Segue em discussão?
Não havendo, quem queira está em votação. Contrários ao parecer da comissão, por favor, se manifestem. Não havendo, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, professor René. Bom trabalho de avaliação aí nessa banca na Univale. Professor Werner, aproveito então, eu acho que o professor Irineu ainda não chegou, né? Eu acredito que não esteja ainda aí. Então, eu vou aproveitar e os próximos processos, eu vou ler, eu já estou atrasado aqui, mas já que estou conectado, vamos seguir, porque agora é rápido também. Os próximos processos, todos eles, eu vou me permitir, se o senhor concordar, em não ler cada um dos relatos, porque todos eles foram aprovados, porque são processos simplificados, né? Consta, então, é o processo da requerente Denise Osana de Souza Moreira, o processo de Felipe Klein Fiorentin, o processo de Gustavo Antônio Carneiro e o processo de Francisco Antônio Carneiro Ferreira. Todos eles estão projetados, né? O Arthur está projetando aí na tela. Todos eles se referem a doutorado, ao nível de doutorado, em universidades diferentes de Portugal, dos Estados Unidos e da França. Nos PPGs, respectivamente, de educação, de engenharia mecânica, de engenharia civil e de arquitetura e urbanismo. Então, novamente, eu repito aqui o que eu acabei de colocar, todos eles passaram por processo simplificado, o que significa que essas instituições e esses programas já foram avaliados anteriormente pelo Comitê de Títulos, então tem uma resolução, uma normativa específica que possibilita, então, a gente trabalhar de forma simplificada no processo. Então, todos eles foram aprovados pelo Comitê. Obrigado, professor. Está em discussão? Não havendo, quem queira, está em votação. Contrários, por favor, se manifestem. Não havendo manifestação contrária, está aprovado por unanimidade em bloco os 4 pedidos. Reitero aqui o agradecimento ao professor René pela possibilidade de fazer essa leitura. Volto a desejar, então, uma boa sessão de avaliação aí na universidade, na banca. Tá certo? Obrigado, René. Obrigado, Werner. Um abraço aí para você. Outro abraço aí, forte. Bom, com isso, damos por encerrados os pontos previstos para a pauta de hoje e entramos na sessão de assuntos gerais. Eu gostaria, então, de iniciar pela questão da portaria do acúmulo de bolsas, a 133, pode ser? Para a gente... Pois não, professora Mariane, vai lá. Bom dia. A dúvida em relação àquelas bolsas de ações afirmativas que a Pró-Reitoria destinou, que ontem era o prazo final da publicação do resultado final e não saiu. Acabou de sair, tá. Então, qual é a minha preocupação? A data limite é dia 8, só que vai ser feriadão, então não vai ter. Então, a gente vai prorrogar o prazo ou vai adiantar para dia 6? Pergunto isso porque eu viajo no sábado e volto na quarta, então eu tenho que deixar tudo pronto hoje ou amanhã. Então, só para a questão dos prazos, porque dia 8 é feriadão agora. Certo, para a indicação dos bolsistas efetivamente contemplados, né? Tá, vamos estudar para ficar para segunda-feira, dia 12. Dá tempo de colocar na folha para pagamento, porque o pagamento é referente a setembro já. Teria que ver com o Vinícius e com o Ricardo, com os prazos internos do orçamento e finanças, para ver se a gente consegue pagar. Penso que sim, mas vai ficar para confirmação então. Tá. Bom, de nada, dispõe. Bom, assunto de bolsa, eu vou pedir para o Arthur me colocar aqui como apresentador, se é que eu já não esteja. Desculpa, eu não vi. Tranquilo. O professor Irineu Frei chegou agora? Sem problema, professor. Tranquilo. E a professora Cláudia também acabou de receber a indicação lá, enfim, o resultado do edital de ações afirmativas. Tá. Eu, como apresentador aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo resgatar o que eu queria, que é aquela recomendação do COPROP sobre o acúmulo de bolsas. Tá, pessoal? Então vamos entrar no tema
da portaria 133 da CAPES e falar rapidamente sobre o que saiu de recomendação do Colégio de Pró-Reitores. Então, um momentinho aqui para eu fazer a apresentação, compartilhar. Eu vou falar só sobre... Deixa eu ver aqui, janela. É isso aqui. Perfeito, eu já vou entrar direto nessas recomendações e a gente discute um pouquinho aqui as dificuldades de implementação, não é? Enfim, de segui-las ao pé da letra, e vou indicar que a gente faça um grupo de trabalho aqui, uma comissão interna, para elaborar diretrizes da Câmara de Pós-Graduação para os programas. E aí a gente discute se isso é necessário ou não é. Bom, temos recebido demandas de coordenadores a respeito do que fazer com os termos dessa portaria e com seus efeitos. E a resposta tem sido essa. Bom, vai entrar em vigor no dia 1º de outubro, então até lá a gente trabalha internamente, recolhe as contribuições. Eu estava esperando bastante por essa contribuição do COPROP, para então a gente elaborar as nossas próprias diretrizes. Então tem uma série de considerações aqui. Achei interessante, inclusive, que a Andifes, esse documento foi aprovado pelo pleno da Andifes, e a própria Andifes está dizendo que considera que os valores de bolsas pagos são incompatíveis com a necessária dedicação para a produção do conhecimento na pós-graduação. Então, já tem uma declaração razoavelmente forte aqui da Andifes, dirigida aos órgãos de fomento, dizendo que as bolsas, tudo bem, foram reajustadas, já deu um alento, mas elas ainda seguem insuficientes, né? Então, dessas considerações, começa pela implementação inicial de bolsas, das cotas do programa, obviamente, dizendo que as bolsas devem ser priorizadas para discentes e pós-doutorandos, sem vínculo empregatício. Então, está claro, as primeiras bolsas do programa vão para aqueles que não têm vínculo empregatício, ou que tenham vínculo e estejam liberados das atividades profissionais e sem recebimento de vencimentos. Então, de fato, demandam uma subsistência, um recurso para a subsistência, que é aquilo que a Bolsa se propõe a prover. Também a priorização de discentes e ingressantes por ações afirmativas ou em condições de vulnerabilidade social. E aí algum comentário em relação a esse acúmulo de bolsas, que só seria permitido, no caso, né, pela recomendação deles, uma vez que haja a distribuição de bolsas aos discentes sem o vínculo empregatício e sem o vencimento, né? Então, assim, esse acúmulo seria permitido somente quando não houvesse ninguém mais no programa sem bolsa. Então, a partir daí, você pode começar a pensar em acumular. E pronto, vem, né, isso está dito aqui no item 1, o acúmulo com as atividades deve ser considerado em casos de bolsas disponíveis, remanescentes ou não implementadas, meio que sobrando bolsa, vamos dizer assim. E aí a implementação segue uns certos critérios de prioridade. Rapidamente, aqui vou ler muito rápido, mas a ideia, então, é a seguinte. Bom, tem lá, todas as bolsas foram implementadas, tenho 10 pessoas que estão sem bolsa, mas que recebem vencimentos, e eu tenho 3 bolsas para alocar, sobrando. Como é que a gente faz, como é que a gente decide para quem desses 10 vão essas 3 bolsas? E o COPROP optou por elaborar aqui uma lista de prioridades, né? A gente pode conversar se isso cabe ou não cabe, enfim, mas está lá, o mínimo de uma orientação. Então, 2.1, estudantes que ingressaram por meio de políticas de ações afirmativas, estudantes de maior vulnerabilidade socioeconômica, professores e demais profissionais de educação básica, profissionais em serviços públicos municipais, profissionais em serviço privado que tenham correlação com sua temática de trabalho no âmbito da pós-graduação, profissionais com menor rendimento mensal dentre os candidatos à bolsa. Então, tem toda uma lista aqui de priorização, não é? Já em nível de detalhe, né? Profissionais que possuam menor carga horária de trabalho e, portanto, maior disponibilidade de tempo. E aí outros critérios que sejam pertinentes à área e à característica do programa, conforme item 4 dessa recomendação. Aí vem uma questão aqui de implementação, de renovada a cada 12 meses, e aí recomendações finais.
Então, temos aqui um guia geral do que o Colégio de Pró-Reitores de Pós-Graduação da Andif está pensando a respeito do tema. Claro, né, que, digamos, superior a isso tudo, eu acho que aqui não é possível agora ver o que eu estou vendo aqui, né? Eu estou tendo que voltar para cá. Desculpa, pessoal, eu quero trocar de página. Então, eu vou interromper o compartilhamento e vou rapidamente tentar compartilhar os termos da portaria da CAPES. Espero que esteja pegando o correto aqui. Acho que sim. Né? Que é a própria 133. Isso. Peguei a 133 aqui. E claro, né, as recomendações são subalternizadas em relação àquilo que está colocado na portaria da CAPES, em específico, aquilo que está no seu artigo 2º, que essas bolsas da CAPES poderão ser acumuladas, com exceção de bolsas, todas, não é? Do mesmo nível, financiada com recursos públicos federais, ou seja, se houver uma bolsa de pesquisa de nível de mestrado de uma fundação da UFSC, por exemplo, para alguém que já está fazendo mestrado, esse item não se aplica, certo? Poderia haver esse acúmulo segundo a CAPES. E aí, outras vedações dispostas na legislação vigente. E aqui, né, nível, grau de titulação, né, do qual o beneficiário está vinculado. Então, é só para dizer o que a CAPES está entendendo como mesmo nível. E aí traz o parágrafo 2º da vedação que trata o inciso 1, não se aplica aos casos de complementação de valor das bolsas por outro órgão de fomento ou entidade parceira, por exemplo, uma fundação de apoio, aí o órgão de fomento seria uma FAPESC, um CNPq, enfim, quando previstos em acordos estabelecidos com essa fundação. Não nos consta que até agora a FAPESC tenha concordado com essa diretiva, ou mesmo o CNPq. Não, se alguém sabe de alguma manifestação, por favor, nos informe, porque a gente não tem conhecimento. Então, nesse sentido, não seria possível, claro, né, acumular bolsa FAPESC com bolsa CAPES. CNPq, claro, né, já está previsto lá em cima com vedação por ser instituição federal. Tá certo? Então, aqui tem as questões de... que a CAPES, no artigo 3º, fala que as instituições de ensino e pesquisa ou os próprios programas de pós-graduação, os próprios PPGs, eu quis dizer, poderão regulamentar ou atualizar os critérios para a permissão. Então, assim, é um passo bastante interessante da CAPES no sentido da autonomia dos programas, dizendo, caso eles queiram, podem fazê-lo, né? E o nosso papel, então, como Câmara de Pós-Graduação, seria, bom, vamos fazer uma resolução da UFSC ou vamos trazer só um conjunto de recomendações para os programas avaliarem? Tá certo? Então, isso que a comissão interna nossa vai ter que se debruçar e trazer para uma reunião aqui para a gente deliberar. E aí, tá lá, tem todas as questões técnicas de operacionalização. E, por último, ficam revogados uma série de medidas e o artigo 7º que fala e que vai entrar em vigor em outubro de 2023. Tá certo? Então, é isso. Quer dizer, temos já a portaria da CAPES, temos as recomendações do COPROP, só falta consolidar internamente. E eu estou sugerindo esse encaminhamento e solicitando nomes para comporem essa comissão aqui dessa Câmara. Pessoal que está online, pessoal que está aqui presencial, gostaria de compor. Pensei na professora Mariane, mandou uma pergunta lá, e quem se manifesta perguntando, a gente já tem como candidato a compor comissão para estudar. Eu pensei um representante docente, um representante discente, claro, né? O Lucas ou o Jefferson, que já está, inclusive, contribuindo conosco, né, Jefferson, na questão da resolução das atividades síncronas, e o Vinícius da ProPG, que é quem cuida das bolsas, está sempre envolvido com essa temática. E eu, ou o Rui, também participando. Exato, do COPROP, com base, e a gente definindo na comissão, trazer para cá uma proposta de ou resolução normativa da Câmara, ou
um conjunto de recomendações que a gente vai elencar. Eu acho que isso a gente teria que definir na comissão. Então, o CCS é interessante porque eu acho que esse tema é bem agudo lá, né? E podemos pensar em mais um docente, sim. Gostei da proposta, sim. Então, uma outra área, socioeconômico, CFH, SED, professora Viviane, né? Da antropologia social. Isso. Ok. Professora Viviane também está na comissão. Isso, a gente ou vai trazer uma resolução normativa, ou vai trazer um conjunto de recomendações. A comissão vai propor algo para trazer para essa Câmara. E a Câmara, claro, autonomamente vai poder decidir se quer aquilo como resolução ou quer transformar o que a gente trouxer como recomendação. Acho que essa é a ideia, tá? Certo. Uhum. Tá bom? Eu gosto, a culpa é do pró-reitor, claro. Eu gosto mais da ideia de autonomia dos programas, mas tudo bem, eu reconheço. Pessoal que está remoto talvez não esteja escutando a manifestação da professora Mariane, que ela recomendou que essa comissão, de fato, trabalhe em cima de uma proposta de resolução normativa da Câmara, e não um conjunto de recomendações, até para dar mais garantia para os coordenadores, mesmo porque toda aquela rotatividade de coordenação dos programas, o novo coordenador entra um pouco inseguro, e o tema é delicado, claro, então a insegurança jurídica permeia. Pois não. Então tá, então estamos aqui no plenário nos inclinando na direção de uma resolução normativa da Câmara para ser apreciada na próxima reunião. Tá bem? A Débora se manifestou. Oi, Débora, tudo bem? Bom dia. Se manifestou no chat, também concordando com a professora Mariane. Segue em discussão. O professor Edgar já é mais do meu time, que considera importante manter a autonomia dos programas. Mas a gente também pode elaborar uma resolução que tenha esse condão, né? Exato, que faça valer a autonomia dentro de algum espaço de orientação, né? Acho que as resoluções, elas podem ser aquelas que restringem a gente numa camisa de força, também pode ser aquelas que nos dão segurança para atuar dentro de uma certa margem de decisão. Certo, faremos uma redação cuidadosa para contemplar a autonomia dos programas em todas as matérias de interesse. Segue a discussão? Professor. Pois não. Michel, do CDS. A dúvida que eu tenho é o conflito entre a agência de fomento, que fornece a bolsa, e a resolução e a autonomia do programa, né? A gente está passando por um processo interno no nosso colegiado delegado, em que uma estudante tem uma bolsa CNPq de pós-doutorado, e a nossa resolução do pós-doutorado exige que quem é bolsista tem que ter 40 horas de dedicação. Mas aí a agência permite que, quando esse orientador, ela faça menos. Então a gente entra em um conflito de que a dedicação é de 40 horas, respondendo à resolução da UFSC, o que deve ser respeitado. Então é um pouco complicado a gente falar em resolução ou não, normativa, orientação, sempre porque a agência de fomento tem a sua orientação. Então até é um problema que a gente está tentando resolver internamente para evitar judicialização também desse processo. Isso, com essas questões, especificamente agora, pessoal, a dúvida, enfim, a dúvida não, mas a questão que trouxe o professor Michel, do CDS, e do Programa de Pós-Graduação em Educação Física, é sobre o conflito entre a nossa resolução de pós-doc, não é, que fala de 40 horas de dedicação para quem tem bolsa de agência de fomento, e essas agências dizendo, não precisa, está tranquilo, 20 horas, enfim, nem tem essa manifestação. E o que nós temos dito é o seguinte, olha, nesse caso, as agências de fomento também não exigem
que a pessoa esteja registrada na universidade de destino como pós-doc ou como pós-mestrado, se é que vai surgir essa categoria aqui na universidade de maneira definitiva. Então a gente diz, bom, se é para evitar conflito, então não registra como pós-doc. Uma situação tanto quanto esquisita, né? Seria bem melhor a gente revisar a nossa resolução, dizendo que, apontando para que, assim como faz a CAPES na sua portaria 133, e que, bom, sujeito às limitações e determinações da agência que fornece a bolsa. E não nós aqui dizemos o que tem que ser. Era isso. Então, enfim, essa harmonização é importante. Posso falar só mais uma? Essa sugestão de normativa ou sugestões para o programa, a gente está pensando bolsas CAPES, certo? No primeiro momento, né? Qualquer outro tipo de bolsa NPq estão fora disso. Então, se eu fizer um processo de seleção, que eu tiver 3 bolsas CAPES, 2 CNPq, CAPES entra, o CNPq não entra. A princípio, né? Apesar de eu achar que no futuro vai se juntar junto. Vai se juntar tudo. O CNPq já permite, né? Já permite desde o ano passado o vínculo empregatício. Eu soube esse ano só por um estudante. Ah, mas aquela união conjunta CAPES-CNPq. É outra. Tem uma do ano passado, de agosto de 2022. Eu posso encaminhar depois. Ah, então também não tenho conhecimento. O CNPq mudou, né? A forma de bolsas. Agora a gente faz aqueles projetos. Isso, aham. E aí as bolsas vêm a partir daquele projeto. Em agosto do ano passado, eles lançaram uma nova resolução. Eu tenho essa resolução, foi um aluno que me mandou, porque eu tinha impedido ele de ter bolsa em função do vínculo, e aí ele me mandou a resolução do CNPq dizendo que agora pode ter. É bem similar à da CAPES essa, só que é do ano passado ainda, 22 de agosto. Tá, porque o CNPq agora é por edital a bolsa, né? Então pode ter regras diferentes, editais diferentes, mesmo sendo a mesma agência de fomento. Para a ProPG, e a ProPG circula entre os programas, mas o CNPq já é o mesmo tipo de regra que está na portaria da CAPES. Isso, então é legal mandar, porque daí a gente já faz pensando nisso, né? E outra, você me perguntou sobre a FAPESC, a gente tem uma situação lá que uma aluna de doutorado ganhou uma bolsa sanduíche CNPq, e ela tem uma bolsa FAPESC. Só que essa bolsa FAPESC pelo edital eu não posso passar para nenhum outro candidato. Se for embora vai ser suspensa e eu perco 12 meses de bolsa. Então eu mandei agora, baseado nisso, dei uma de, né? Perguntei, sendo que eu não posso transferir para ninguém. O orçamento já está previsto, se ela poderia acumular, né? Logo que eu tiver uma resposta, espero positiva, eu comunico vocês. Mas eles não se manifestaram nem positivamente nem negativamente. Ainda sobre a FAPESC, as nossas bolsas de FAPESC, a gente tem 4 bolsas FAPESC, 2 mestrado, 2 doutorado, um edital de fluxo contínuo, que foi de 2021, eu acho, agora eu não me lembro. Mas nesse edital, a FAPESC já permitiu o acúmulo de vínculo com bolsa. Não, 40. Eu acabei de implementar uma bolsa para um aluno que tem 8 horas diárias. Ele entrou com o pedido, com o edital, e tem anuência do programa e do orientador. A FAPESC permite o acúmulo de vínculo empregatício com a bolsa, né? É aquele edital, isso, é esse mesmo. É esse mesmo. Não, excelente. Obrigado, professora Viviane. Eu procurei aqui, enquanto discutíamos, algum material sobre resolução CNPq, acúmulo bolsa. Eu poderia ter colocado portaria, né? Mas acúmulo de vínculo, né? Vou mandar para vocês agora, tá. Tenho ela aqui. Pode enviar também por meio do grupo do WhatsApp da Câmara. A propósito, isso que eu ia comentar, eu esqueci de comentar no começo da reunião. Caros membros da Câmara, quem não estiver no grupo de WhatsApp e tiver interesse em participar, nós vamos fazer o seguinte, vou fazer aquele convite via link e mandar por e-mail, né? A gente circula por e-mail o linkzinho para ingressar por convite, para a gente não precisar fazer a chamada. Perfeito. Então assim, eu tenho certeza que essa comissão vai precisar ter bastante técnica legislativa para conseguir normatizar minimamente alguma coisa que é fluido, né? Que depende de portarias, de órgãos superiores e tal. Vamos buscar a melhor forma possível de fazê-lo, mas já destacando que a CAPES admite acúmulo de bolsas,
Eu acho que não é o caso de FAPESC e CNPq. Eles falam vencimento, salário e tal, mas não duas bolsas, né? Então, isso também vai ter que ser devidamente estudado pela comissão. Bom, segue em discussão. Pois não, professora Mara, pode, claro, vamos enriquecer o debate sem problema, com dúvidas, com colocações. Não, é que eu só quero entender. Tanta normativa, eu já fiquei tonta aqui com tanta normativa. A UFSC, ela tem autonomia para definir, padronizar isso? A orientação, que seja. Mas, assim, tem como a nossa universidade padronizar a revelia das orientações dessas diferentes agências? Então, assim, se a gente for olhar, toda a regulamentação de bolsas na universidade, ela é quase que inexistente. A 154 não se debruça sobre isso, nós aqui na Câmara não temos nada, exceto, claro, no caso de ações afirmativas, quando a gente fala que um certo percentual da cota de bolsas do programa, 28% no caso, tem de ser destinada às ações afirmativas. Então, assim, a universidade tem alguma ingerência sobre as bolsas que são implementadas nos seus domínios, mas eu reconheço que também é fraco isso. A gente procura não se intrometer. Claro que a 154 vai repetir os regulamentos de PROEX, de PROAP e do IPQ não, né? Desculpa, os regulamentos da CAPES, que falam em comissão de bolsa no âmbito dos programas, então a 154 também traz esse instrumento, mas é só isso, é meio que repetir o que os regulamentos das agências de fomento já prevêem. Então, é uma excelente questão, professora Amara, ou seja, quando formos orientar, ou formular uma resolução orientativa, nesse caso, normativa, mas enfim, teremos que ter esse cuidado e não invadir competência de CAPES, CNPq, agência de fomento e o que seja. Eu já pensei o contrário, qual é o nosso potencial de invadir, mas pelo jeito não. O nosso objetivo vai... Veja bem, para os programas eu acho que seria de novo uma situação mais confortável, porque é muito complicado. Tu tem que lidar com isso no cotidiano dos programas de pós-graduação. Mas se não tem, isso é uma coisa para nós pensarmos, de discutirmos e ver qual é a autonomia da universidade e qual é o nosso potencial de alcance ou de utilização ou de usabilidade dessas diferentes facetas dentro de uma resolução. Eu vejo como bem tranquilo. Por exemplo, o documento orientador ali do COPROP, com as suas recomendações, criou lá uma lista de priorização para a alocação das bolsas remanescentes. Pronto, a gente pode ter uma resolução que diz, olha, as comissões de bolsa, a que se refere o artigo XY da resolução 154, observarão, no caso do acúmulo, a seguinte priorização para a alocação de bolsa. Isso dá uma segurança enorme para o coordenador, para evitar que qualquer um venha lá e diga, não, por que ele ganhou e eu não ganhei? Aí, não, então tá. Então, cada comissão de bolsa vai fazer sua lista de prioridades? Não, assim a universidade uniformiza essa lista e no fim é um pouco isso, né? Quer dizer, a nossa competência, a nossa atribuição e poder vai ser muito mais sobre regras para as comissões de bolsa do que muito mais reescrever o que as agências de fomento estão dizendo, né? Jefferson, por favor. Bom dia a todos. Eu acho que é importante a gente observar também que o acúmulo talvez tenha que ser homogêneo e ter uma data ou um período único para todos os programas, porque isso evitaria que, por exemplo, um programa que tem sobra de bolsas fizesse o acúmulo em relação à entrada dos estudantes e esgotasse essas bolsas com esse acúmulo, e depois, com fluxo contínuo, entrasse estudantes que não têm bolsa e teriam que ficar um período quase de 12 meses à espera da liberação da bolsa. Então, eu acredito que o acúmulo de bolsas e dos vencimentos ele tem que ser julgado numa data distinta da implementação das bolsas para alunos que não tenham nenhum tipo de vínculo empregatício ou recurso financeiro externo. Só para a gente, talvez, tentar harmonizar os julgamentos dos diferentes programas. Obrigado pelo espaço. Uma preocupação da representação discente no PPGás, a gente começou a fazer essa discussão semana passada, eu acho, foi a nossa reunião,
A representação discente também trouxe essa questão de como é que você resolve o acúmulo após a implementação das bolsas e como é que fica o próximo ano. Então, é algo que a gente tem pensado lá. Nós temos, todo mundo deve fazer assim, né? A gente tem relatório anual e a gente está pensando em mudar o formato do nosso relatório anual para se coordenar com isso, porque, de fato, se você acumula bolsa ou mesmo bolsa e vencimento, os alunos que entram no ano seguinte, qual é o nosso manejo da quantidade de bolsas que a gente tem, das ações afirmativas, do caso, inclusive, das alunas mães, que para a gente já está incluído, né? No caso de alunos com vulnerabilidade social, a gente inclui as mães aí, né? No caso do PPGAS. Então, é isso que a gente tem pensado. Tem dois problemas. Eu vi o documento da Coprop, achei muito bom, na verdade, as indicações que eles fazem, mas o que nos preocupa lá é, ok, uma vez implementadas as bolsas, inclusive para alunos que não têm vínculo e nem acumulam bolsas, como que a gente acompanha para saber se esse vínculo não vai acontecer depois da implementação da bolsa? Isso é uma questão que a gente precisa pensar. Porque já acontece, a CAPES já flexibilizava isso, né? A gente poderia, com a autorização do orientador, manter um vínculo de 20 horas, sei lá. Agora a gente poderia manter qualquer vínculo, né? Essa restrição que existia antes, ela não existe mais. Então, agora a gente tem que pensar em outros vínculos que possam surgir após a implementação da bolsa, e o programa vai ter que controlar, é uma péssima palavra, mas acompanhar isso, porque fica injusto com outros alunos que vão se dedicar exclusivamente ao programa. No PPGAS, o que a gente observa é que alunos que estão com dedicação exclusiva, eles estão participando muito das atividades do programa, inclusive da representação discente. Alunos que não têm essa dedicação têm mais dificuldade de fazer essa interação com o resto. Então, fica, de fato, um tanto injusto, porque também pesa para os alunos que estão dedicados ao programa, né? Enfim, tem N situações, tem alunos de diversos formatos aí. Mas tem isso, até onde, até quando esse vínculo e acúmulo é permitido sem prejudicar novos ingressantes e como que a gente acompanha o futuro vínculo, né? São essas duas questões que estão nos passando. Alô? Oi, tá. Então vamos lá. O que a gente tem feito ali na Odonto? Todos os nossos editais de bolsa, eles têm validade de 1 ano e ele é redistribuído anualmente. Então, quer dizer, porque o que a gente estava vendo? Os alunos recebiam a bolsa e ficavam confortáveis naquela bolsa porque tinha a bolsa garantida deles. Então, todo ano todo mundo que quer receber ou quer continuar vai entrar, eu sempre digo assim, todo mundo entra no mesmo balaio e as bolsas entram nos mesmos balaios. E a gente redistribui de acordo com os critérios. A única diferenciação é o aluno do último ano do doutorado. Então, ele está começando o último ano do doutorado, então ele tem os pré-requisitos que, se ele cumpriu aquilo, ele tem, teoricamente, uma renovação. Se ele não cumpriu, ele vai perder a bolsa e a bolsa é redistribuída. Isso, sim, tem sido bom, claro que é uma choradeira, acabei de redistribuir. Aí, depois que acontece, a gente vê como tem alunos que não produzem, né? Então, compara, por exemplo, aluno de doutorado de 3º ano com o 2º ano, o 3º ano produziu menos que o 2º, né? Começa a aparecer isso e aparecer para todo mundo, porque é divulgado no site. Então, isso fica interessante. Mestrado é sempre um problema, só que isso a gente entra no problema, por exemplo, FAPESC, onde os editais eu posso, às vezes, trocar o bolsista só uma vez. Então, por isso que essa nova resolução, ou norma, ou sugestão, me deixa um pouco aflita, porque o que a gente faz como coordenação? Eu acabo dando a bolsa FAPESC para os melhores pontuadores, porque tende de ele permanecer assim e eu não precisar trocar a bolsa. Porque se eu precisar e trocar para mais um, quando eu preciso trocar para o 3º, eu perco a bolsa. E acabo, de repente, beneficiando um aluno que talvez não esteja produzindo, se dedicando como o programa gostaria. Então, eu fico preocupada se esse critério vai permitir que o aluno escolha o tipo de bolsa dele, se CAPES, CNPq ou FAPESC, de acordo com o que é mais interessante para ele e, na verdade, não no programa, né? Então, a gente tem feito essa redistribuição e tem sido bem boa, sim.
apesar de eu achar que alguns alunos que ganham não deveriam ganhar ainda, né? Mas... Obrigado, professora Mariane. Está inscrito o professor Teles aqui no chat. Por favor, Teles. Bom dia, Werner. Bom dia a todos. O meu comentário é também nessa linha, né, de como gerenciar, como nós vamos gerenciar. Nós aqui na elétrica, temos bastante alunos que estão de olho nessa resolução, porque o mercado está bem aquecido, principalmente nas startups da região. Então, talvez cause um certo trabalho em como controlar essas bolsas. E lendo o documento da Copropi, que está bem claro e eu acho que bem direto, o único ponto que chamou a atenção nossa aqui é a questão, né, o aluno, ele é bolsista, ele começa a trabalhar. Daí, depois de um período, vamos dizer 2 meses, como sugere o documento, a gente reavalia a situação. Se o aluno está trabalhando e ele tem uma bolsa de doutorado e agora, nessa reavaliação, tem um novo aluno no programa sem bolsa, esse aluno corre o risco de perder a bolsa dele, por estar trabalhando. Porque agora eu tenho um novo aluno que não tem bolsa. Porque o nosso programa é um pouco diferente da Odonto, nós não fazemos reavaliações de distribuição de bolsa. Se o aluno ganhou a bolsa de doutorado, ele tem essa bolsa por 48 meses. E então o que está me chamando a atenção é que a pessoa, o aluno, ao começar a trabalhar, ele pode perder a bolsa dele, se a gente for fazer uma reavaliação e tiver alunos sem bolsa no programa. Isso fica meio instável, né, do ponto de vista de segurança do aluno. Me preocupa isso. Hoje a gente não tem uma regulamentação bem clara, mas se o aluno é um bolsista, por exemplo, doutorado, e consegue um trabalho de 10 horas com professor substituto, em nenhum momento ele perderia a bolsa de doutorado. O único ponto assim que nos chamou a atenção no documento, Werner, que parece que pode trazer uma insegurança para os alunos, que talvez, se a comissão pudesse recomendar algo nesse tipo mais claro, ou deixar a liberdade para a dinâmica de cada programa, aí definir esse ponto, ficaria melhor para a nossa dinâmica aqui da elétrica. Perfeito. Eu justamente estava pensando nisso. É o típico do tópico, assim, do ponto que ficaria a cargo das comissões de bolsa de cada programa, né? Se eu fosse falar da minha inclinação, seria o seguinte: olha, ter a regra muito bem clara, muito publicizada, para todos saberem quais são as condições para a manutenção da bolsa. Não é só a concessão, né, mas a manutenção. E aí, claro, essas regras serem da autonomia dos programas e das comissões de bolsa, enfim, né, definirem e aprovarem nos colegiados, mas sem prejuízo de que haja programas que entendam que, por exemplo, a regra está clara, está publicada, e se alguém conseguiu um vínculo posterior e o programa achou por bem, então, retirar a bolsa dessa pessoa e passar para outro que está sem nenhum recurso, seria no âmbito da autonomia do programa, né, fazê-lo. Tá? Então, mas sim, vamos ter que tratar isso com bastante cuidado para não criar regras que depois vão conflitar com os interesses melhores do programa, visando formação, visando produção, visando excelência acadêmica. Acho que isso está bem colocado, né? Então, maravilha, teremos um trabalho bem desafiador pela frente, né? Como eu disse, técnica legislativa para segurar e não conflitar com as regras das agências, e também para não invadir competência dos programas, das comissões de bolsa e dos melhores propósitos de cada um. Enfim, vai ser um trabalho bastante desafiador, mas tenho certeza que vamos sair com uma resolução que vai dar esse guia, né, esse parâmetro de segurança para os coordenadores e os estudantes poderem saber das regras com segurança. Bom, segue em discussão. Não havendo, então, tiramos assim esse encaminhamento aqui desse primeiro assunto. A comissão formada pela professora Viviane, da Antropologia Social, professora Mariane, da Odonto, representante discente,
O Lucas topou muito bem, Lucas, obrigado. E o Vinícius da ProPG, que não está aqui para se defender, mas a gente conversa com ele depois. E acabou a bateria do meu notebook aqui. Beleza. Fechou. Não, tranquilo, não preciso, não. Tá de boa. Mas eu não sei se é. Tranquilo, Arthur, não tem problema. Tá. Perfeito, vamos sem o meu notebook aqui. Deixa eu baixar essa tampa. Maravilha. Então tá tirada a comissão. E agora, 15 para as 11, adiantado da hora, mas seguimos, né, do assunto de interesse, a questão da chegada do GoPG, da necessidade que a gente tem de ferramentas de autoavaliação dos programas, de acompanhamento, a disponibilidade de pacotes comerciais, como o do Stella PG, lá, o Experta PG, não lembro bem o nome, o Atena também, que é um fornecedor lá de Brasília, que está trazendo as sugestões, enfim. A gente precisa ter... A gente sabe que vários programas da universidade já usam essas ferramentas por conta própria, contrataram individualmente, no âmbito, claro, da sua autonomia, das suas necessidades de autoavaliação, né? Mas, sem problema, a gente vai tentar harmonizar e, na medida do possível, ter uma ferramenta o mais unificada na universidade para que o apoio da ProPG seja efetivo no uso da ferramenta, no método e no acesso, e na exploração das potencialidades e tudo mais, né? Então, eu gostaria de discutir essa questão de ferramentas de avaliação, de autoavaliação, ligado às questões de planejamento estratégico, obviamente, dos programas, no âmbito de uma comissão, para a gente trazer algumas propostas aqui para a Câmara e, eventualmente, deliberar, né? Quero dizer que nós, lá na ProPG, estamos buscando reforços na equipe. Perdemos 2 colaboradores por pedido, a pedido deles, né, por exoneração, né, Sabrina? Foram para outros locais, Petrobras, Tribunal de Justiça, enfim. Então, nós estamos um pouco desfalcados lá, mas, assim, estamos trabalhando para recompor o quadro e, nessa recomposição, ter pessoas que trabalhem junto nesse esforço de compreensão das ferramentas, domínio das ferramentas e disseminação para os programas dessas práticas de autoavaliação no âmbito do planejamento estratégico, algo que está sendo muito nos cobrado pela CAPES, né, no contexto geral da avaliação dos PPGs. Tá? Então, eu queria discutir um pouco esse ponto, né, quais são as impressões que as pessoas já têm, e formar também uma comissão aqui da Câmara para a gente começar a trabalhar. Teria até já sugestões de nomes, mas fica o debate primeiro. Por favor. Não sei se alguém gostaria de se manifestar a respeito. Eu só queria fazer uma pergunta, não quero compor. É que nós tivemos no ano passado o curso de formação pela Atena. Nós fizemos, inclusive até convidei a Sabrina, acho que bom também, né, Sabrina? Acho que não lembro. Bom, de 8 horas, com o Clemilson, que é lá de Brasília. Olha, gente, a coisa já... Não, foi o ano passado, eu acho que foi o ano passado. Um ano retrasado mesmo. Tá certo. Bom, nós fizemos, e eu lembro que na época ele nos ofereceu o produto Atena, e nós fizemos uma avaliação, nós e a secretária que trabalha conosco, que nós pagamos, né, há 23 anos, ela trabalha conosco por fora, com relação à questão da sucupira, e nós chegamos à conclusão que não valia a pena, pelas coisas que nós já conseguimos fazer. E pela infraestrutura que nós tínhamos. Daí, o professor Rui, nesse meio tempo, falou desse outro que é atleta, né? Stella. Tá, Atena e Stella. Eu queria, então, saber a diferença, né? Claro que daí essa comissão vai se debruçar nisso, a diferença entre um programa e o outro. E realmente, assim, eu acho que é bem importante, professor Werner, que nós tenhamos esse tipo de estrutura e realmente, efetivamente, eu acho que essa comissão também teria que se debruçar na vantagem de um e outro, mas já adianto que a Atena, na época, nós não achamos tão produtiva, talvez, pelo que o professor Rui falou, parece que Stella seria bem mais interessante,
as questões que ele trouxe para nós. Perfeito, obrigado. É justamente esse um dos objetivos de ter essa comissão, né? Estudar as alternativas. Eu conversava também com o professor Edgar, do departamento do Programa de Ciência e Informação, e ele fala de uma iniciativa que eles têm também em conjunto com a UFRJ, no sentido de ter algum instrumento, enfim, de aproveitamento dos dados que já estão cadastrados na Sucupira e nas demais plataformas, mas essencialmente Sucupira, né? Para fazer algo similar. Então, acho que vai ser um trabalho bem rico da gente fazer essas comparações e sair com uma indicação. Professor Werner, pois não. Me permite claro, por favor. Aproveitando, mudando de assunto, mas é na mesma lógica. Agora nós saímos aí de uma leva de editais, né? CNPq, então teve o PQ, o Universal, e agora esse da internacionalização que termina amanhã, inclusive. E nesse da internacionalização, pelo menos para mim, foi uma novidade o PGD, que é o Plano de Gestão de Dados. Eu entendo, eu não sou da área da informática, nós já estamos trabalhando nessa perspectiva do metadados, etc, etc. Mas foi muito complexo preencher aquele documento de PGD. Então, eu queria saber, assim, e compartilhar com os colegas se foi difícil só para nós ou se isso está difícil para todo mundo e de que modo nós poderíamos, dentro da universidade, nos instrumentalizarmos. Porque realmente, assim, ó, nós, dentro da enfermagem, nós tivemos que fazer um mutirão entre os professores que estavam solicitando para aprender a preencher. Eu acho ele muito interessante, essa questão da ciência aberta, toda essa, é muito, muito interessante. Só que é uma terminologia que escapa para nós a tal ponto que também vai na direção do Late Data, né? Mas que eu acho que se nós temos essa lacuna, provavelmente outros programas tenham, então eu acho que essa também, imagino que seja outra demanda também. Era só isso. Perfeito. Talvez seja uma tendência. Ok, enfim, eu acho que tem desafios que estão chegando. Essa frente que a CAP está abrindo com o GoPG, e envolvendo a comunidade, montando um comitê gestor, enfim, aponta justamente para essa nova fase da gente tratar os dados com mais carinho do que a gente vem fazendo desde os tempos do papel lá, com coleta CAPES das antigas, enfim, até essa informatização com inteligência artificial e tudo mais. Mas, ok, está registrado então a demanda. O professor Edgar está inscrito? Por favor, professor. Oi, tudo bem? Está me escutando, gente? Bastante bem, professor. Tá. Deixa eu abrir a câmera aqui. Bom dia a todos. Estava escutando a professora que me antecedió. E sobre esse tema, é uma tendência que agora vai começar a aparecer em todos os editais das agências de fomento, né, a submissão do plano de gestão de dados, né, porque está baseada em uma lógica de fazer toda a questão, ou aderir ao movimento de ciência aberta, né, e que exige o compartilhamento de todos os dados da pesquisa de forma que são financiados pelas agências. É uma questão que logo vamos ver também dentro da FAPESP, porque já a FAPESP em São Paulo já exige a submissão de todo o projeto de pesquisa junto com um plano de gestão de dados e também colocar à disposição da Câmara aqui, dos colegas, trazer a possibilidade de trazer uma especialista na temática que estudou junto comigo especificamente sobre esse tema, né, e que pode trazer o aporte de como fazer esse tipo de trabalho, né, a partir de agora, e como instrumentalizar isso nos programas para futuros editais. Ela é formada em Ciência da Informação, na Unesp, e a pesquisa dela é especificamente sobre como elaborar os planos de gestão de dados. Ela tem dado palestras pelo Brasil todo sobre a questão da elaboração desse tipo de documento. É isso.
Professor, eu li a tese dela, eu li partes da tese dela para preencher o documento. 269 páginas. Não, 300 e poucos anexos. Mas que... Não, mas vai ser bom trazê-la aqui para resumir para nós, então, achados. Né? Muito obrigado, professor Edgar, pela contribuição. E sim, vamos considerar fortemente a realização de atividades aqui, de palestras, enfim, para aprofundamento desse tema, nesse novo âmbito que a gente está vivendo dos dados aí. Tá bom, segue em discussão. Bom, eu queria propor, então, essa comissão específica... Oi, pois não. Voltando um pouquinho na temática sobre os sistemas do programa de pós-graduação, de gerenciamento do programa de pós-graduação, é que eu comentava que tinha ficado combinado com você de trazer o nome que é utilizado pela UFRJ, é o sistema Odorico. Eu encaminhei no via chat para que a comissão também possa avaliar mais um sistema que pode avaliar. Né? E esse está sendo usado pela UFRJ, com excelentes resultados. Oi, professor, obrigado. Vamos anotar assim e buscar trazer para o conjunto das nossas análises. Bom, essa discussão está quase me levando a pensar que a gente está ampliando o escopo da comissão ou vai ter que pensar numa outra comissão para tratar de dados na UFSC. Claro, mesmo porque vamos precisar, antes de assinar o termo de adesão à plataforma da CAPES, o GoPG, nós vamos ter que ter uma boa avaliação interna das capacidades da CETIC em atender e como que a gente vai tratar aqueles softwares que a gente tem, enfim, as bases de dados que a gente tem, no sentido de entregar para a plataforma nacional algo devidamente rígido, né, como o pessoal do STF gosta de falar, bastante polido, bastante limpo e sem inconsistência e tudo mais. Bom, enfim, está registrado, vamos pensar como encaminhar. Tá? Bom, essencialmente, em relação às ferramentas de avaliação dos PPGs e a sua ligação com métodos de autoavaliação no contexto de planejamento estratégico, eu queria propor, então, a gente criar essa comissão, que já está, inclusive, atrasada, é um propósito nosso já de longa data, e mencionar alguns nomes. Né? Eu queria pensar, por exemplo, o próprio professor Edgar, que se manifestou, a professora Mara, que tem experiência nessa questão do planejamento e do uso desses dados para orientação. A professora, acho que não está na reunião hoje, mas, enfim, a professora Sandra Ferreira, da Química de Alimentos, já manifestou também interesse para mim de participar, que ela tem umas práticas bem legais lá no âmbito da comissão de avaliação da CAPES, que eles apoiaram também alguns programas pelo país com indicações de como fazer o planejamento na direção da melhoria da qualidade do programa. Tá, então, professora Mara, tudo bem? Mais uma comissão? Já está nas atividades síncronas? Vai terminar agora, então pronto, já está para começar uma seguinte. Esse grupo, né, a gente faz a colaboração. Professor Edgar, eu pergunto se tem disposição para estar junto conosco nessa seara. O Edgar... Sim, pode contar comigo, sim. Perfeito, sabia. Perfeito, camarada. Então tá. Alguém mais que gostaria de compor a comissão para tratar, de novo, né? Só para repetir aqui, as ferramentas de acompanhamento dos programas que a gente discutiu, Atena, a Stella PG, o Odorico, é isso? Isso mesmo. Perfeito. E outras mais que venham, inclusive até a gente olhar o que está saindo já do Observatório de Dados da própria CAPES, no âmbito da Sucupira, claro que ainda é bastante acanhado, mas enfim, né? E a gente fazer essa avaliação, mas ter não só essa questão da análise das ferramentas, mas sim como inseridas num método de autoavaliação no contexto do planejamento estratégico dos programas. Acho que isso que é o foco. Né? Ferramenta por ferramenta, enfim, isso é bacana de brincar, mas não é isso que a gente pretende. A gente pretende autoavaliação no contexto do planejamento. Tem mais alguém no chat? Não sei, eu não estou vendo. O Jefferson está interessado também? Muito legal. Valeu, Jefferson. Tá.
Jefferson é da informática, né? Então pronto, já vai poder trazer também o conhecimento técnico na área. Eu estou sem acesso ao meu computador aqui, acabou a bateria. Eu não sei se no chat tem mais alguém se prontificando a contribuir. Não? Então tá bom. O professor Pacheco, bom, eu gostaria muito, eu pensei no nome do professor Pacheco, não quis indicá-lo por conta do acúmulo lá com as questões do comitê gestor da CAPES, mas seria uma honra tê-lo no grupo. A gente pode voltar a conversar por fora, tá, pessoal? Por favor, indiquem seus interesses diretamente para nós lá na ProPG, no WhatsApp da Câmara, ou por e-mail para mim ou para a ProPG, e a gente vai montar o grupo na medida do possível. Tá? Excelente. Perfeito. O cunho no planejamento estratégico, sim. O professor Cristiano, ele era da produção da UFSC aqui, né? É um especialista. Né? Ele se aposentou e tal, mas é o cara super disposto a contribuir sempre conosco. Excelente sugestão, professor Pacheco. Está anotado aqui. Tá. Perfeito. Então, era isso. Tá, pessoal? Muito obrigado a todos e a todas pela presença na sessão de hoje. Temos bastante trabalho pela frente, rumo ao dia 28 de setembro, onde poderemos nos examinar o que resultou nesse mês de trabalho. Obrigado. Já desejo um bom fim de semana a todos e feriadão também, né? Agosto foi duro, hein? 5 semanas praticamente de trabalho. Assim teremos um feriadão. Obrigado. Até a próxima. Mas não voltei atrás. Não, mas é. A nós? Mas isso é ruim. Olha, educação básica. Agora a gente é um tarde. Na nossa mercê. Vai ter uma câmara dos próprios. Vamos ter uma câmara. Teria que ser para articular, e é um tema que para nós é de extremo interesse, porque está vendo bem após os problemas de educação básica. Para ganhar a bolsa do padre. Padre que atende sentado é meio padre. Eu cheguei por ali, eu vi. Deve ser pela feira de profissões, né? Tá cheio de gente, até brechó. Ah, não, eu não sei ontem, eu não vim. Ah, é? Os coordenadores
Acho que eu não vim nem pra aula, cara. Tem tanta coisa pra fazer que nem pra minha aula eu vim. Falei com o Pedro Melo. Ele deixou eu fazer a atividade. Pedro não, eu estava cheio. Então, estamos em ressonância com o quadro nacional. Só que especificamente em relação aos próprios, Meu Deus do céu. Ainda perderam um, só conseguimos uma que foi na recepção à tarde. Foi a única que conseguiu. Estagiária. Só tivemos uma bolsa. E agora que ainda 1% de aumento para o que vocês viram? Diz o João que vai ser parcelado em 2 vezes. Eu falei, até 2 vezes de R$20. Aí chega assim, eu tenho 2 que são médicos. Ah, porque não sei o quê, eles trabalham no final de semana, eles viajam no final de semana para atender de salário. Que bom! No final de semana. Que bom! É muito ingrato. A gente também não ganha bem pelo que a gente faz, sabe? Vocês deviam ganhar que nem a gente, pelo menos. A gente ganhar que nem um mês. Estou fazendo tratamento de pele na dermatologista sexta-feira, no IC. Depois um aparelho lá, ela estava lotada, né? Tipo assim, cada um que foi, ele deixou. Para o tentando aquele dia, paga mais, mas cobra muito. Isso. Assim, ó, meu tio é cardiologista. Não fazerem, porque daí ele vai ter férias. Peraí, porque meu tio acabaram de trabalhar, nem viaja. Não, porque é o único símbolo da cidade. O infarto, ele só sabe que ele vai deixar correr. É, daí eles fizeram radiologia. Então, a gente vai lá fazer. Mas não vai acontecer com Instrumentadores, radiologistas. Em vez de apartamento para pós-doc, fazer medicina. Para ganhar dinheiro no final de semana, ser neurologista, agora filho da minha está todo mundo dando dinheiro. O filho da minha prima fez medicina e queria, depois